Olá, meus amigos, aqui é Eduardo Oliveira quem está falando e eu vou falar hoje sobre eleições 2018, urna eletrônica, voto impresso. No final do ano passado, né, precisamente em dezembro, eu criei uma campanha para que todo segundo domingo do mês, né, até as eleições, o povo fosse para as ruas para exigir que o voto não fosse impresso e nem houvesse urna eletrônica, que o voto fosse feito como era feito até 1998. Como é que era isso? Você ia para sua ia lá votar, você ia votar, então você pegava uma cédula de papel, né, que vinha lá com o nome dos candidatos e você fazia um X no nome do seu candidato, entendeu? E aí esse papelzinho ia para a urna, que era uma urna de lona, ok? E depois, terminadas as eleições, essas urnas iam para um centro, tá? Que havia em cada região eleitoral, e nesse centro haviam delegados partidários, tá, ok? Fiscais do TRE, tá? E ali era feita a apuração. A apuração era feita pública, ou seja, o povo acompanhava, o povo ia nesses lugares, acompanhava as eleições, acompanhava a apuração dos votos, né? O Tribunal de Justiça estava presente, o Regional Eleitoral estava presente, ou seja, tudo era às claras, tudo era à vista, e aí sabia-se exatamente em quem se votava. Muitas vezes, o macaco Tião, que era um macaco chimpanzé que havia no Zoológico do Rio de Janeiro, ele ganhava muitos votos, e algumas vezes ele até foi eleito prefeito, vereador, governador, presidente e assim por diante, ok? Então eu criei essa campanha lá em dezembro de 2017 e veiculei essa campanha. O povo brasileiro, ninguém apoiou a ideia. Ficou todo mundo debatendo, falando, etc e tal. O que acontece agora? Acontece que nós sabemos que as urnas eletrônicas são fraudáveis, que as eleições de 2014 da Dilma não foi verdadeira, a Dilma não ganhou as eleições, tá, ok? Assim como também o Lula não ganhou as eleições de 2006, tá? 2006, 2007, se não me engano, tá, ok? Por quê? Porque houve fraude no processo eleitoral, tá? As urnas eletrônicas foram criadas para haver fraude no processo eleitoral. Eu venho dizendo isso há muito tempo, tá? E o povo continua não entendendo. As lideranças de movimentos de direita e conservadores continuam não entendendo. Então, agora, recentemente, a senhora excelentíssima presidenta, porque ela não é mais presidente, para mim ela passou a ser presidenta, né, do Supremo Tribunal de Justiça, do STF, né, Supremo Tribunal Federal, o STF, ela largou uma pérola dizendo que o voto impresso, né, é inconstitucional. Como é inconstitucional, senhora ministra, se antes o voto era manuscrito, que de uma certa forma é o voto impresso? Entendeu? Como era? Como é? Como é que o voto impresso pode ser inconstitucional? Eu acho que a senhora não estudou direito o suficiente a nossa Constituição, tá? Então, eu quero dirigir a palavra ao povo brasileiro e às lideranças do Brasil, as lideranças conservadoras, as lideranças do povo do movimento conservador e de direita do Brasil. Enquanto os senhores continuarem pensando em apenas angariar prestígio, os senhores serão tão traidores do Brasil quanto é toda a esquerda brasileira. Os senhores estão nadando junto com eles e eu vou acusá-los depois. Olha bem o que eu vou fazer, eu vou falar, hein?
se os senhores não tomarem providência de movimentar o povo brasileiro para a conscientização, eu, Eduardo Oliveira, irei acusá-los de traição à pátria e à nação brasileira. Porque não é voto impresso que vai salvar o Brasil. O voto que vai salvar o Brasil é o voto na cédula de papel, manuscrita pelo eleitor, com apuração, às claras, visível para todos. Os senhores estão caminhando para o abismo e levando o Brasil juntos. Os senhores que querem ser líderes de movimento, têm responsabilidade no que vai acontecer no Brasil a partir de outubro de 2018. Ouviu bem? Tá? Usem suas inteligências e os senhores entenderão o que eu estou dizendo. Voto tem que voltar a ser na cédula de papel, com o cidadão votando com X e com apuração às claras. Já foi dito, a senhora presidenta do STF disse que o voto impresso é inconstitucional. Rapidamente, o senhor presidente do Tribunal Federal Eleitoral, rapidamente já baixou uma nota anulando a compra das impressoras. Então, eu lhe digo, isso já era de se esperar. E os senhores líderes de movimentos intervencionistas que ainda não acordaram para a realidade do povo e da nação brasileira serão posteriormente acusados de traição à nação. Cuidado, hein?